O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Web Rádio Ativa Comunicações, meus irmãos e minhas irmãs presentes nesta igreja paroquial, nessa quinta-feira, na 10ª semana do tempo comum, nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios que nos é ensinado que a conversão a Jesus faz tirar o véu que cobre o nosso coração. Assim sendo, Jesus veio para retirar o véu que cobria, para que possa resplandecer a sua face. E é interessante porque muitas vezes, debaixo do véu, pode se esconder muitas coisas. E o véu também pode impedir que a luz da face do Senhor atinja o nosso coração. Vejam bem, meus irmãos, que Paulo, ele fala que o pregador prega Jesus Cristo e não prega a si mesmo. Quando a gente ouve isso, nós somos convidados a olhar para muitos pregadores de hoje, inclusive nós, para não permitirmos que a vaidade tome conta do coração e que de repente a gente não esteja anunciando Jesus, mas esteja anunciando a nós mesmos. Muitos hoje pregam não por amor a Cristo, não por amor aos irmãos, mas por ganância, por causa do dinheiro, pela fama, ou então na busca de seguidores. Posso não ter convertido ninguém na minha mensagem, não ter convertido ninguém na minha pregação, lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, mas se eu tiver milhares de curtidas, estarei feliz. Estarei achando que a missão foi realizada. Na verdade, muita gente que se diz pregador ou pregadora não busca o discípulo para Cristo, não busca a alma para o céu, mas sim seguidores para si mesmo, principalmente se for monetizado. E Paulo foi muito contestado na sua época, nós acompanhamos no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas a sua história, e aqui ele é acusado de pregar um evangelho obscuro. E até hoje, infelizmente, muitos ainda acusam Paulo disto.
dizendo que ele não seria um apóstolo e etc. e tal. Mas é porque a verdade incomoda. E Paulo, ele falava a verdade, porque ele anunciava a verdade que é Jesus Cristo. Então ele não se preocupava em agradar quem estava ouvindo, mas ele se preocupava em ser fiel à mensagem. Ele não permitia as barganhas que a gente vê muito por aí hoje. E aqui eu invoco uma frase de um doutor da igreja, Santo Antônio de Pádua, porque ele dizia assim, Santo Antônio, a respeito dessa passagem de Paulo e da igreja primitiva: cessem as palavras e que falem as obras. Se está, portanto, diz o Evangelho agora, para fazer a sua oferta no altar, mas se lembrar que tem inimigo, se lembrar que não reconciliou com teu irmão, essa oferta é até entregue, mas ela não é aceita, porque ela não foi feita com um coração puro, com um coração limpo. E olha, meus irmãos, se Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, nós podemos dizer que não se chega a Jesus se não passarmos pelos nossos irmãos. Às vezes nós ficamos a pensar nas brigas de família, às vezes briga por coisa banal, briga por causa de futebol, briga por causa de política, e às vezes irmão fica sem conversar com o irmão, filho fica sem conversar com o pai, e às vezes inimizade que arrasta por anos e anos. Então, nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos cumprir esse mandamento que Jesus nos fala hoje, para que Ele possa aceitar o nosso amor, aceitar a nossa oferta, aceitar a nossa dádiva. Esse Evangelho também fala do é proibido matar, mas nós precisamos entender que o matar não é simplesmente tirar a vida biológica, mas porque a vida biológica é a vida da carne, e essa é corruptível. Então a morte, muitas vezes, ela vem travestida também pela fome, pela corrupção, pela falta de atendimento médico, ou então outras formas da gente excluir as pessoas da nossa vida, pelo ódio, pela calúnia, pela injúria, pela mentira. A gente simplesmente descarta as pessoas e para nós é como se ela tivesse morrido, é como se ela tivesse morta. E Jesus dá um puxão de orelha em nós hoje. São Tiago, ele nos ensina na sua carta para refrear a língua. E nós diríamos que a língua é responsável, quando usada de qualquer jeito, quando usada sem prudência, por muitos males provocados aos irmãos. Que leva, quando proferida pela língua, uma calúnia, uma mentira, à destruição de famílias, à separação de pais, às brigas, às contendas, por causa às vezes de uma única palavra proferida sem prudência, uma única palavra proferida sem pensar, uma única palavra que às vezes a gente diz assim, mas foi só uma coisinha à toa, mas que de repente ofendeu tanto o outro, tirou a paz do outro. Então esse Evangelho vem nos chamar a atenção nesse sentido. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus para o bem, para o amor. Mas infelizmente, como diz a leitura, e se vocês pegarem na Bíblia, a palavra Deus ali aparece escrito com D minúsculo, ou seja, o Deus do mundo está a dominar as pessoas. E eu diria que hoje, porque quando São Tiago escreveu essa carta, nós não tínhamos as redes sociais, nós não tínhamos a tecnologia. Então por isso que ele falou que era boca mesmo. Mas hoje nós poderíamos dizer que o que está falando muito e fazendo muito mal não é a língua, mas são os dedos.
são as teclas do celular, são as teclas do computador, do notebook, que vivem a espalhar ódio, que vivem a espalhar divisão, que vivem a colocar as pessoas umas contra as outras. Eu não sei quem aqui já assistiu um documentário que se chama O Dilema das Redes. Quem não assistiu, eu aconselho a assistir. Está lá no YouTube. Nós não vamos viver sem tecnologia. Chama O Dilema das Redes. E agora, mais próximo de nós, tem um outro documentário chamado Code Bias, né? Escreve C-O-D-D mudo, Bias. Vocês podem procurar também. E ali nesses dois documentários, e esse último, então, muito mais conteúdo, ele mostra como nós, seres humanos, estamos reproduzindo todo o pecado, toda a lama que a gente vê por aqui, nós estamos reproduzindo naquilo que, Bia vem daí, né? Daquilo que eles chamam o IA, inteligência artificial. Inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é tecnologia pura criada pelo homem, mas esses dois documentários mostram muito bem isso, eles começaram a reproduzir a inteligência artificial, reproduzir aquilo que nós vivemos aqui no nosso mundinho, que a gente quer expurgar, como o ódio, como a divisão, como a pobreza. Lá, é claro, fala, por exemplo, esse Code de Bias, ele começa com, é como se fosse lá a cientista, que ela, na tecnologia, para reconhecimento facial, né? Não sei se vocês já viram, né? O reconhecimento facial. E aí ela descobre que o próprio rosto dela não conseguia, a inteligência artificial não reconhecia. E aí lá aparece, porque era negra. Mas aí outras tantas coisas aparecem, mas aí me chamou a atenção, vendo outros documentários, a questão da perseguição, padre, religiosa. Nós cristãos, e aí não só cristãos católicos, mas todos os cristãos, estamos sofrendo com esse tipo de coisa. Porque é plantado. Eu não sei se vocês já viram, que vocês recebem um monte de coisa que vocês não sabem de onde e nem por que chegou a vocês. Mas é por quê? Porque toda a sua vida está sendo rastreada. Sabem tudo sobre você, até coisa que às vezes mesmo você não está sabendo. Então, usado para quê? Para o mal. Então, quando a gente pega um evangelho desse, quando a gente pega uma leitura dessa, escrita há 2000 anos, e falando de algo tão atual, nós somos chamados a refletir, somos chamados a pensar como usar melhor a tecnologia a serviço do homem, e não a serviço da divisão e do ódio. E quanto à validade do Primeiro Testamento, para concluir, também lembrar, em relação ao segundo, Jesus deixou bem claro, um não abole o outro. Nós poderíamos dizer que o Primeiro Testamento é como se fosse uma semente, e o Segundo Testamento, o fruto e a flor. No Primeiro Testamento, é como a gente olha para a semente. Lá no Primeiro Testamento, está a promessa do Salvador, em Isaías, em tantos profetas. Está lá a promessa, Oséias, do Filho da Virgem, Jesus Cristo, que seria o Redentor do mundo. Mas quem olha para o Antigo Testamento não consegue ver Jesus. Mas aí no Novo Testamento, então é aquela semente que a gente não via a flor, a gente não via o fruto, mas quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo a flor e o fruto. E a flor e o fruto contêm toda a essência da semente. Então nós podemos dizer tranquilamente nesse ensinamento de Jesus, que o Novo Testamento contém toda a essência do Antigo Testamento. Que nós possamos pedir a Deus que neste momento difícil pelo qual todos nós passamos, vemos aqui tantas famílias nesta igreja enlutadas, tantas famílias com os corações tristes, que Deus possa ser nesse momento o vosso consolo, que possa ser o vosso consolo,
E como diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, que nós não nos desesperemos, não percamos a esperança, que um dia todos nós nos encontraremos novamente junto à grande família de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.